Muito bem. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho da tarefa, né? Dos conteúdos que você vai utilizar no seu treinamento. Então, é muito importante que o conteúdo seja definido progressivamente, né, no seu grau de dificuldade, estabelecer as relações da tarefa com a realidade do jogo. Então, é muito importante que, por exemplo, numa atividade, seja ela com criança de 6, 7 anos, ela comece a perceber que aquilo que ela está fazendo tem uma relação com o jogo. Um exemplo que eu dou dessa questão da relação é aquele velho trabalho de passe, um de frente para o outro, um passando a bola para o outro. Talvez num determinado momento, para a criança entender o gesto, tudo bem. Mas depois isso tem que ser modificado, porque num jogo de basquete não há nenhuma situação que alguém fique de frente para o outro sem ninguém tentando tomar a bola e passando essa bola. É muito importante explicar o que será ensinado e por quê, e demonstrar quando for necessário, né? Principalmente para quem trabalha com crianças menores, a demonstração é muito importante, para que ela, como eu falei, ela age de acordo com o que ela vê. Então, não adianta você falar num arremesso que o cotovelo tem que estar apontando para a cesta, que o braço tem que estar paralelamente ao solo, que o braço tem que ser estendido, o punho tem que ser flexionado. A criança não vai entender nada disso. É mais fácil pegar uma bola e demonstrar. Se você não tiver tanta habilidade, pega um vídeo e demonstra, sem problema nenhum. Ok? Muito bem. E definição de metas atingíveis, né? Muitas vezes a gente erra no planejamento e no treinamento quando você pensa em fazer alguma coisa e você propõe coisas que as pessoas não consigam minimamente realizar. Muito bem. No processo de iniciação, que é o processo de formação, é muito importante que as atividades tenham um caráter lúdico, que elas sejam simples e pouco estruturadas. Não adianta fazer aquele exercício mirabolante com 5 colunas, que um passa para 2, corre para a coluna 4, o 4 passa para o 5. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, as atividades têm que ser simples, têm que ser lúdicas, né? E as brincadeiras e os jogos são muito importantes, e as correções nesse momento têm que ser correções de cunho geral. As correções mais importantes. Já no processo de especialização, as coisas podem ser diferentes, as atividades são mais complexas, aí sim você pode fazer exercícios mais elaborados, aperfeiçoamento de conteúdos, e aí sim as correções são pontuais. Aí você pode corrigir, por exemplo, um movimento específico. Né? A menina está lá batendo bola e está batendo bola errado, com a perna sem proteção da perna oposta, ela está colocando a mesma perna da mão que está batendo bola. Aí sim é importante que haja uma correção. Aqui eu trago para vocês uma sequência de conteúdos, né? E é uma sequência que, como vocês podem acompanhar, ela vai do mais simples para o mais complexo, né? O simples sem oposição com oposição, o complexo sem oposição com oposição, e aí você tem as atividades que podem ser desenvolvidas a partir dessa sequência. Então, você tem exercícios de individualidade, é sempre a mesma coisa. Então, vocês vejam aí, exercícios individuais, exercícios em duplas, trios, ações coletivas, né? Só que o mais importante aqui é que, nesse primeiro bloco, sejam exercícios simples, depois exercícios mais complexos, com esta mesma sequência. Então, não tem muita dificuldade para que isso seja colocado no treinamento. E isso, é claro, vai depender muito do nível de desenvolvimento. E aí voltamos, né, no assunto das crianças que estão começando, né, que têm pouca habilidade, enfim. Temos que levar em consideração tudo isso. É claro que para uma equipe adulta, para uma equipe já de alto rendimento, você vai partir direto por questões complexas, por atividades complexas, né? Sem oposição, com oposição, dentro de uma situação que vai ser utilizada no jogo. E aqui nós temos montei aqui um roteirinho, né? Onde para que o treinamento seja organizado.
Primeiro, pensar o jogo, né? Identificar situações e movimentos específicos do jogo. Escolher uma situação que será o tema da aula, por exemplo. Hoje o tema da minha aula vai ser finalização, ou do meu treino. Só que a finalização ela não acontece sozinha. Né? Então, eu vou também trabalhar todos os fundamentos que fazem parte dessa situação chamada finalização. Então, eu vou trabalhar com drible e finalização, com passe e finalização, com drible e finalização e uma oposição, né? O trabalho de 2 contra 2, onde vai ter passe, corta-luz, finalização e a defesa também agindo. Enfim, essa é só uma sugestão. Aqui algumas coisas relacionadas à organização da prática, né? E nós temos aqui, estou controlando o meu tempo aqui, estou quase estourando o tempo, mas vamos lá. Traçar metas que sejam atingíveis e desafiadoras, não inserir novos conteúdos em estado de fadiga. Então, isso, por exemplo, se você quiser inserir uma nova jogada no seu treino, eu sugiro que não faça isso no final do treino, porque o pessoal já vai estar cansado físico e mentalmente. Enfatizar pontos chaves da tarefa, não massacrar o aprendiz com informações, principalmente nas fases iniciais, né? Como eu falei, a criança ainda não está em condição de processar muitas informações. As sessões devem ser curtas, com mais periodicidade, não adianta você dar um treino de 4 horas uma vez por semana, que isso não vai resolver o seu problema. Definir os métodos, né, e pensar numa variabilidade de atividades, manipular o ambiente quando necessário. Isso está muito relacionado com a iniciação esportiva. Muitas vezes a criança ela tem que se sentir à vontade, ela tem que se sentir como pertencente àquele ambiente. Então, às vezes, aquela tabela, aquele aro de 3,5 metros vai fazer com que a criança se desmotive, porque ela não consegue lançar a bola. Aquela quadra imensa de 28 por 14, para uma criança de 6 anos, ela é totalmente inadequada. Então, você pode criar jogos, criar brincadeiras, jogos reduzidos. E estimular sempre a autopercepção, a criatividade e a autocorreção.